Então, então é um prazer a todos aqui, a todas, estar aqui nesse espaço, né? Eu vou voltar, esse é o nosso quarto encontro, né, do Diálogo com a Polis, mas eu vou voltar a apresentar esse espaço e o tema do ano, porque isso, a cada encontro a gente tem uma circulação de pessoas, então eu sei que quem está aqui desde o início, a cada encontro está escutando de novo, mas acho que é importante a gente retomar, né? Que esse espaço Diálogo com a Polis é um espaço em que a gente resolveu, né, criar essa nova gestão aqui no fórum e fundir. Tinham dois espaços de fala que já vinham há muitos anos acontecendo, que se chamavam Outras Conversas e Atividades da Biblioteca. A gente resolveu juntar esse biênio, esses dois espaços, e inaugurar esse Diálogo com a Polis, que é um espaço aberto e de circulação de palavra, né? O objetivo desse espaço é estabelecer um lugar de interlocução aberto aos vários campos do saber. Assim, o discurso da psicanálise pode estabelecer um diálogo e pode abrir um espaço para poder construir nesse encontro uma produção, um saber inédito nesse litoral, nesse território entre os diversos campos, saberes, discursos. Elegemos como tema do ano as versões, as inversões do trauma e o contemporâneo. Tema que surge da necessidade de cavarmos um lugar de elaboração para os diversos e diferentes tipos de ruptura que a contemporaneidade nos apresenta. Estamos diante de um tempo traumático. Dizer do trauma, das mortes, dos lutos, de certa forma, é estabelecer coordenadas simbólicas. É uma forma de fazer trabalhar, na trama singular de cada sujeito, a invenção de um saber fazer com real. Estamos no nosso quarto encontro. Abrimos essa série com a fala da psicanalista Sandra Berta sobre o trauma, o dizer da psicanálise sobre o trauma. Depois, escutamos a Débora Diniz e o Ramon, que nos apresentaram as suas obras de arte, suas colagens, suas ficções, suas realidades. Para em seguida ouvirmos o Edson Luiz André de Souza, falando da importância de ler as cinzas e seus apagamentos. O tema da memória coletiva estava colocado mais uma vez. Agora estamos recebendo Julian Fuchs, que nasceu em São Paulo em 1981, é escritor, é crítico literário, é autor da Procura do Romance, Histórias de Literatura e Cegueira, e A Ocupação, livros finalistas dos principais prêmios literários brasileiros, e de A Resistência, vencedor dos prêmios Jabuti, Oceanos, Saramago e Ana Seyhen. Seus livros já foram traduzidos para 10 línguas e publicados em diversos países. É mestre em literatura hispano-americana e doutor em teoria literária pela USP. Acaba de publicar pela Companhia das Letras o ensaio Romance, História de uma Ideia. É um prazer ter o Julian aqui conosco e gostaria de lembrar para vocês que no próximo semestre a gente ainda tem mais 2 convidados para esse espaço, que será o Vladimir Safatli e o Márcio Seligman Silva. Então, que bom, estamos todos aqui. Esse espaço ele é coordenado por 4 pessoas. Eu, Isabel Napolitani, a Geni
Gentil, a Cibele Barbará, a Lucília, que eu não sei se já chegou, deve estar chegando aqui. Então, somos aqui nós 4, acolhendo vocês todos. Então, obrigado. Tem uma coisa importante que a gente precisa dizer, é que esse evento está sendo gravado, tá? Para que faça marcas e memória lá na nossa história no fórum. Pode falar, Rúlia. Minha vez, né? Sim. Boa noite mais uma vez a todos. Agradeço, Isabel, o convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Sinto que, desde o início da pandemia, esses encontros, não necessariamente com a Polis, mas com os outros que se dão através desta janela virtual, são fundamentais, né? São realmente... dão um outro tipo de ânimo, apesar da insuficiência que trazem pela falta do encontro em si. Então, toda oportunidade me é muito bem-vinda de diálogo, assim como esse que você propõe. Um diálogo que, para mim, também é bastante desafiador, né? Eu sou escritor, não tenho nenhum tipo de conhecimento formal necessariamente sobre estes assuntos que você está trazendo à tona como enquadramento do encontro, mas o que tenho feito desde o início da pandemia, se uma das minhas janelas tem sido esse tipo de diálogo, outra tem sido uma coluna na qual eu tenho refletido bastante sobre estes tempos, sobre estas questões e sobre o trauma em andamento que a gente tem vivenciado coletivamente, né? Um pouco sobre isso me vi tentado a falar aqui, né, neste contexto. O título que eu defini, demorei para definir, como você bem sabe, Isabel, foi um ano de silêncio, né? E foi justamente o título de uma das colunas no dia em que chegávamos como país a 500.000 de mortos, né? Hoje temos 500.000 de mortos e mais 14 mil. E o cálculo que eu me vi fazendo naquela ocasião era que se a gente, e faço agora de novo, reconfiguro as contas, é que se a gente fizesse 514 mil minutos de silêncio, né, em condolência pelas vítimas do desfaltério, além das vítimas da doença, a gente passaria calado quase 12 meses, 357 dias, né, 8.500 horas. E o meu sentimento é, bom, que isso talvez fosse insuficiente, né? Que nem durante um ano de mudez e suspensão dos movimentos, como costuma pedir o minuto de silêncio, a gente chegaria a compreender a dimensão de toda essa tragédia, que talvez ela nos exigisse calar por mais tempo ainda, passar a vida calados, nos tornarmos todos calados, taciturnos, tristes, mas isso, espero, a gente não fará, né? Falar, justamente, pelo contrário, tem sido, neste tempo, um ato, ao mesmo tempo, indecoroso e um imperativo ético, né? As duas coisas simultaneamente. Falar seria uma exigência, mas falar também é. Falar também é uma necessidade nestes tempos, ou em qualquer tempo, evidentemente, né? O título tem, por outro lado, um propósito duplo, né? De partida, refletir sobre esse silêncio que talvez a gente tenha que sustentar, ou do silêncio que talvez nos acometa nos tempos por vir, o silêncio que um luto coletivo poderia exigir, e que poderia, ou em que a gente poderia se submergir contra a nossa própria vontade, mas, simultaneamente, falar sobre o ano de silêncio seria também algum silêncio desse tempo que passou, né? Ainda que ele tenha sido muito mais marcado por uma balbúrdia e por um ruído, eu sinto que há algo de silêncio
nesse ano que se foi, nesse ano e meio, desde o início da pandemia, né? Eu sinto que sobre alguma coisa ou sobre muito disso tudo a gente tem silenciado, né? Alguns dos sentidos dessa experiência repentina e duradoura, que é gigantesca e que é íntima ao mesmo tempo, alguns dos sentidos a gente não tem conseguido acessar, né? Algumas palavras a gente não tem sido capazes de dizer, ou algumas noções têm escapado, por mais que a gente se esforce para expressar o inexpressável desses tempos, né? Pode ser que isso seja pela impossibilidade já bem conhecida, bem difundida, discutida entre muitos, que o discurso nunca consegue abarcar nenhuma experiência, nunca consegue abarcar nenhuma realidade em qualquer tempo, o tempo inteiro, né? Uma impossibilidade do próprio discurso, inerente ao próprio discurso. Mas óbvio que dizer isso também é muito insuficiente, é dizer pouco ou é dizer nada, né? Existe, me parece, uma especificidade dos nossos tempos que nos impele ao silêncio, e uma espécie de insuficiência discursiva quase irrevogável, quase insuperável, né? Já desde o início, o meu sentimento, a minha forma de expressar e o modo de dizer isso que a gente tem passado é a percepção de um conjunto de falências, de um tempo de falências, de múltiplas falências que vão corroendo cada um dos nossos dias e, ao mesmo tempo, atravessando toda a nossa existência, né? O que eu proponho fazer nesta hora ou algo assim de fala, não sei quanto tempo em quanto tempo vai resultar esta primeira exposição de ideias, mas seria um percurso por algumas dessas falências, né, que tem marcado a nossa experiência desde o início da pandemia, digamos que a conhecer ou tentar tratar de alguns desses pilares partidos de uma ruína em que a gente está imerso, né? E para depois disso tentar chegar em outro lugar, tentar falar do que se pode ou se pode tentar restabelecer e do que é preciso, em alguma medida, reconstruir. No final desse processo, eu sinto que já vou estar num lugar mais confortável, falando um pouco mais de literatura, um pouco mais de arte, de uma busca necessária por beleza e por lirismo, que, de repente, tem se manifestado muito patente, para mim, muito evidente. E sei também que essa busca se dá por outros caminhos, para além da arte, da literatura, e espero que aproxime aí de olhares de vocês e assim a gente avança numa outra conversa, né? Nessa primeira etapa, do que eu vou apresentar aqui, acho que vale por honestidade explicar que eu vou passear por alguns dos textos que eu venho publicando nessa coluna do UOL, com a esperança de que não seja só uma somatória de partes, né? Porque é isso, não se constrói ali um discurso longo sobre o presente, sim um conjunto fragmentário, mas a ideia aqui e a esperança é de que na soma das partes se chegue, por qualquer razão, a algo mais, né? Enfim, mas por fim também já vou avançando em territórios que eu ainda não explorei exatamente nas colunas, mas que me visitado como pensamentos, né? Acho que o ponto de partida é esse que você coloca você, Isabel, coloca na sua forma de expor o tema em questão que vocês têm debatido a vários encontros, dessa ideia de presente como trauma, e que eu estou colocando como presente como feito de múltiplas falências, né? Cada vez que eu me ponho a escrever, isso eu sinto já desde o início e até hoje, a cada coluna, eu sinto uma premência disso, um apelo disso,
fica como uma vontade de enumerar tudo que tem falhado, né? Tudo que a gente tem perdido, fazer uma espécie de suma impossível dos problemas e das dores, como se eu precisasse pedir desculpas, que desta vez eu vou falar só disso, e não deste conjunto absoluto, pesado, grave de perdas, né? Como se nenhum texto pudesse dar conta, e é evidente que não pode, da magnitude desse infortúnio todo, e a cada texto fosse preciso ressalvar que a totalidade do problema escapa, né? E que, por alguma razão, hoje decidi falar desta falta e não de todas as outras, né? Um ímpeto que eu comparo um pouco e sinto semelhante a resposta impossível que se tornou a pergunta mais fácil que a gente sempre respondeu na vida, que é o tudo bem, né? O tudo bem que abre qualquer conversa e que, nesse momento, se tornou uma resposta impossível ou que requer, em inúmeras circunstâncias, quase sempre, a ressalva: é claro que não está tudo bem, mas tudo bem, né? Então, para escrever qualquer coluna, eu tenho me visto bem nesse impulso, e tenho contido, obviamente, para não ser sempre o mesmo início de coluna ou variações sobre a mesma declaração. Mas é tudo manifestação, me parece, de que este é um tempo, para dizer uma obviedade, né, um tempo de perdas, né, que a gente vai perdendo incontáveis coisas, né? Além das centenas de milhares de vidas, os incontáveis empregos, a gente vai perdendo projetos pessoais e coletivos, liberdade, tranquilidade, ou, às vezes, em certos momentos, qualquer horizonte de expectativa, né? Há uma falência também nesse sentimento, uma falência anímica, em certo grau, né? O que a gente vem recebendo são notícias dessa falência múltipla que vai dos órgãos corporais, dos sistemas de saúde, das famílias, das empresas, da democracia, da razão, da presidência, tudo em estado caquético, né? E aí escrever num tempo como esse é como correr os escombros dessa ruína. Vocês vão ver que esse termo vai aparecer com alguma frequência no que eu tenho a dizer, como se a gente tivesse que recolher os dejetos de um presente, o que pareça significativo, e tentar, com eles, montar algum sentido, né? Para ser bem honesto, também preciso dizer que eu já vinha escrevendo desse jeito. O Tempo em Ruína, ele é mais amplo do que isto que a gente poderia situar como tempo pandêmico, né? Ele se estende passado adentro, além da pandemia, e o que a pandemia poderia ser nesse sentido seria um momento de agravamento e um momento de explicitação, né? De repente, um tempo que nos permite vislumbrar muito do que estava escondido nesses escombros da época, né? Mas, enfim, eu vou falar de 3 falências e depois espero tomar outro caminho, né? A primeira e mais evidente, mais clamorosa, de que se falou por toda parte e que acometeu tanta gente, é a falência do tempo, né? A gente foi ouvindo de partida, sobretudo no primeiro momento de quarentena mais rígida e, sobretudo, mais coletiva, mais geral, né? Porque depois as pessoas foram desertando a quarentena, mas o sentimento geral era de que em isolamento o tempo estancava, né? E se recusava a exercer o efeito habitual. É curioso, eu participei de uma antologia de contos pandêmicos, chamado Projeto Decamerão, e diversos desses contos, escritos num primeiro momento, era uma antologia organizada pelo New York Times, de pessoas do mundo inteiro, né? Escritores de vários cantos, escrevendo vários contos, falam desse estancamento do tempo, desse sentimento de paralisia, das horas que se repetem, indistinguíveis, indiferentes, né?
horas que vão revelando a sua inutilidade, que não vão além dessa posição de um cortejo de tragédias, né? E aí que, de repente, as notícias se somavam às notícias terríveis, um sentimento de impotência, de temor, de tédio, de desalento, tudo isso produzindo uma espécie de inchaço do presente, né? Um presente gordo que ofuscava o passado mais próximo, né? De um momento para o outro, algo de um passado recente, num olhar míope, claro, mas desaparecia. A gente, de repente, perdia de vista algo de muito próximo, né? As vivências mais próximas se tornavam imediatamente distantes, quase produtos de fantasia na nossa percepção, né? E, ao mesmo tempo, esse presente gordo provocava um bloqueio da vista do futuro, né? O futuro inteiro ficava bloqueado, passou a haver uma espécie de incapacidade de projeção de um futuro, esse horizonte de expectativa travado. Em certa medida, isso persiste. Eu acho que a gente permanece ainda nesse sentimento de tempo excepcional que rompe seus elos com o tempo passado e com o tempo futuro, né? O que vinha acontecendo até agora ficou para trás, e o que vai acontecer daqui para frente é ainda de pouca clareza, né? Ali eu pensei e fui atrás do Sebald para entender aquilo, o autor alemão W.G. Sebald, romancista, que se propôs a vida inteira a pensar na obra dele as nuances do trauma histórico, e que justamente no livro central dele, num momento chave, o Austerlitz, reflete sobre o papel do tempo diante do trauma, né? O tempo que não avança de forma constante, mas se move em redemoinhos, nas palavras dele, que é marcado por estagnações e irrupções, e evolui, sabe-se lá em que direção, né? Ele vai, ele próprio, o protagonista do romance, e também o Sebald, mas, digamos, o protagonista do romance, é habitado pelo trauma desde a infância, e, às vezes, se deixa tomar por uma esperança de que o tempo não passe, para que nada do passado tenha se passado, né? Para que não seja verdade o que a história conta. Nós, acho, em correlação, imersos no âmago de um possível trauma, né? Vocês já estão me autorizando a falar dessa maneira, percebo, de que a gente pode pensar este tempo como um tempo de trauma, coletivo e disperso. Não é fácil, nesse contexto, também decifrar o sentido dessa paralisia temporal que nos tomou, em que certa chave ainda nos toma, né? Por que não é fácil? Porque não é exatamente o mesmo efeito de tentar negar o passado, né? O Austerlitz não queria que nada tivesse se passado, enquanto aqui, para a gente, o passado é até visto com certa nostalgia, né? Um passado de inocência, um passado de liberdade, né? Sobretudo em tempos de quarentena, mas, para além disso, a gente retrai um pouco e engloba neste presente algo mais do que a pandemia e este tempo absoluto de crise que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil, né? Talvez progressivamente desde 2013. O sentimento ao olhar para o passado, equívoco ou não, é um sentimento de tempos melhores, de tempos de maior inocência, de ingenuidade sobre o que o país poderia ser, né? Mas, neste momento, o que é desalentador e, em alguns casos, desesperador, é o sentimento de ausência desse passado, de distância completa do que a gente foi, do que a gente era como país, ou, de fato, como indivíduos, cada um, né? Como se esse passado tomasse distância e já não nos pertencesse, né? E aí tem uma reflexão do Austerlitz sobre os mortos e a relação dos mortos com o tempo. Os mortos estão fora do tempo,
moribundos e todos os doentes nos leitos das suas casas ou dos hospitais. E não são só eles, pois um tanto de infelicidade pessoal já basta para nos cortar de todo o passado e de todo o futuro. É como Austerlitz descreve, né? E eu acho que isso fala muito deste tempo também, né? Deste tempo tomado por mortos, por tantos doentes nas suas casas ou nos hospitais, e esse mínimo de infelicidade pessoal que já nos corta o contato com o passado e com o futuro, né? No nosso tempo, é quase como se bastasse a iminência da dor e da infelicidade. É claro que a dor e a infelicidade estão por toda parte, mas em grande medida são ainda iminência, para que, ou que isso tudo ganhe pior, um caráter amplo, social, não só individual, e toda a ordem temporal chega a colapsar, né? Nesse colapso, o que estremece mais, talvez ainda mais que o passado, é o futuro, né? Num discurso de que tudo mudou, de que o mundo mudou e que nunca mais vão ser os mesmos, né? Um futuro que, desde o início, surpreendentemente rápido, já se fez completamente estreito, né? Como se acabasse tudo. O porvir agora existe, é completamente incerto, está cancelado, né? A palavra cancelamento estava por toda parte naquele momento, né? No sentido cultural de cancelamento, no sentido do calendário também. O calendário inteiro estava cancelado, o futuro cancelado, e era uma total ausência de horizonte e de uma paralisia do tempo especificamente, que se tornava uma paralisia mais geral, uma espécie de paralisia pandêmica, né? Todo mundo se via quando seus projetos exteriores não eram cancelados, cancelando os seus projetos pessoais, cancelando os seus próprios trabalhos, cancelando as festas que dariam dia, as comemorações, as aulas, os cursos que poderia fazer, os livros que escreveria. Isso eu vi ao meu redor a farta, né? Muita gente vendo utilidade em qualquer projeto anterior à pandemia e não conseguindo se reconfigurar para seguir em frente, né? E ali me vi nesse ímpeto de afirmar a maior obviedade, né? De perceber que uma das lutas contra essa paralisia que se investe contra nós nesses tempos é uma luta contra a falência do tempo, que significa uma luta contra a ilusão de falência, né? Uma luta pela afirmação do elemento mais básico, e que essa obscuridade do presente não pode deixar que nos segue, né? O horizonte do tempo ele é amplo e é em direção a ele que se avança, que todos nós avançamos, né? Citava Borges, ainda cito, acho importante a gente pensar nisso, me dá uma espécie de alívio íntimo quando penso nisso, do tempo simplesmente como sucessão de uma cadeia incontível de acontecimentos, o tempo que passa enquanto todos dormem, ou enquanto todos não dormem, perdem o sono e ficam sofridos ou acompanhando os escândalos, a CPI, o que quer que seja. O silencioso rio do tempo está fluindo nas ruas, nas praças, nos campos, no espaço, está fluindo com os astros, né? Diz o Borges. É isso. Não vai durar tanto assim quanto se acredita corporalmente, né? Não é claro que tem se estendido, e o sentimento de ampliação, de cancelamento do futuro, de ampliação do presente, de inchaço absoluto da situação, da circunstância, que se prolonga incrivelmente. Mas, ainda assim, a percepção de que isso tudo vai passar pareceu fundamental e quase um ímpeto vital, né, para conseguir seguir, né? Em algum momento, este presente vai virar passado e há um futuro inteiro à nossa espera, né? A segunda falência
que me parece que se manifestou desde o começo desse processo, e que, em certo sentido, se manteve, embora tenha se tornado menos evidente, embora tenha passado a um plano quase secundário, é a falência do sentido, né? Desde o momento em que o vírus surgiu e atravessou esse presente, existiu um esforço em definir o fenômeno e firmar sobre ele um sentido. Às vezes, um esforço comovente que tinha o seu próprio sentido e que se manifestava como uma profusão de palavras, né? Contrariando esta lógica de silêncio que eu tenho colocado, mas que justamente na sua profusão, no seu excesso retórico, excesso interpretativo, não chegava a esconder uma coisa que na psicanálise é tão clara, né? Que às vezes a vastidão de explicações manifesta só a falência do sentido. O que mais a gente insiste em nomear é o que mais está escapando ao pensamento, né? Então, esse conjunto de reflexões, a falação, o burburinho em torno da pandemia, desde o início, falava e fala ainda, creio, de uma insuficiência do discurso para dar conta disso tudo. E rememorando algumas dessas explicações difundidas sobre o sentido da pandemia, né? Agora elas se apresentam para mim, quando fui rever a coluna em que eu falava sobre isso, se apresentam envelhecidas, como se a gente não tivesse mais tocado nesse ponto, mas a primeira delas era a explicação religiosa, né? Talvez não habitasse tanto os nossos espaços, mas uma explicação que foi forte em muitos setores da nossa sociedade, né? De que a gente estaria sendo punido, né? Que alguma entidade superior decidiu nos infligir uma desgraça massiva como punição por algo que a gente vinha cometendo por aqui, né? E a própria mídia, né, não era só entre fanáticos, a mídia também se referia, num primeiro momento, fortemente à pandemia como um apocalipse, né? Como algo que veio para nos julgar. Numa segunda hipótese, que é uma variante dessa versão anterior, mas mais simpática, digamos, foi utilizada, mais difundida no nosso espaço de discussão, mas também mística em vários graus, era que não é Deus quem estaria nos punindo, não é um Deus que nos inflige o castigo, e sim a própria Terra, o planeta, né? Investida de vida, essa terra com maiúscula, implorando a humanidade para parar, pelo menos por um tempo, desistir da destruição sistêmica do planeta. E tudo isso foi abastecido por uma fartura de imagens, né? Geralmente imagens falaciosas, né? O céu chinês tem a poluição costumeira, e aí mostrando, olha o que acontece com o planeta quando nos detemos, essa sendo uma imagem verídica, mas em outros casos os golfinhos nadando nos canais de Veneza, que era uma fake news, trazia uma espécie de, olha como a humanidade ao se isolar consegue dar lugar à natureza. E é curioso esse exemplo específico porque tem uma ambivalência em relação aos feitos da própria humanidade, né? Porque tem Veneza, que é o lugar da beleza, mas tem também o espaço de destruição, né? Recentemente, o último dos casos, acabei escrevendo sobre isso também, é dos elefantes da China, né? Dos elefantes que escaparam da sua reserva
e que muita gente se exaltou dizendo: vejam o que estamos fazendo com o planeta, os elefantes estão fugindo do seu habitat, buscando outra coisa, eles estão sentindo a destruição, etc. A destruição, é claro, é muito verdadeira, mas é curioso quando ela se manifesta como um sinal místico, um sinal que deveríamos ouvir, né? E no caso dos elefantes também era uma espécie de falácia, porque os elefantes eles migravam porque estavam protegidos. Havia muitos elefantes depois de anos de preservação, né? Mas basicamente todos esses exemplos manifestando, me parece, estou passando muito tempo nisso, não interessa tanto, eu sei, mas uma espécie de culpa que tem pesado sobre a humanidade, a ponto da gente se ver disposto a aceitar como justos até os castigos inexistentes, né? Porque não tinha nenhuma razão específica para aceitar a pandemia como castigo de qualquer tipo, né? Outra concepção, vou tentar agilizar um pouco, eu realmente não acho essa uma das passagens mais importantes do que haveria para dizer neste caso, mas outro sentido que se tentou atribuir era uma espécie de ímpeto totalitarista, né? Sobretudo dos que leram equivocadamente o grau de gravidade que a pandemia tinha, né? Que poderia se tornar pretexto para aprofundar mecanismos de controle dos governos, dos governos paulatinamente mais autoritários, né? Poderiam colocar a população toda num estado permanente de emergência e assim abdicar de uma liberdade, ceder ao medo, aceitar um regime mais administrado, né? A surpresa num primeiro momento era que essa defesa viesse do Agamben, né? Que é um autor tão respeitado, um filósofo tão importante que num primeiro momento entendeu errado a gravidade da pandemia e se pôs a criticar as medidas de restrição, as medidas de exceção, o fechamento das escolas, o fim dos encontros políticos e etc., acusando que isso seria uma substituição de todo contato, todo contágio entre os seres humanos. Era equivocado, sim, mas é curioso que, se você preservar essa hipótese e esse sentido por um pouco mais de tempo, deixar passar o momento mais grave, mais extremo, algo disso é um risco, de fato, que se coloca, o modo como as pessoas podem ceder a naturalidade, com naturalidade, a uma presença da ausência, né? Este tipo de encontro com o qual a gente, em alguma medida, já se acostumou, o trabalho à distância, o ensino à distância, que vão se naturalizando, se difundindo, e o cancelamento meio como inessencial, como desimportante de boa parte da vida, que envolve encontro, que envolve festa, que envolve contato, que envolve contágio, como propõe o Agamben, né? Então, de fato, aquele momento foi um momento equivocado de fazer essa leitura, o sentido da pandemia não estava ali, mas é um olhar que não pode ser desprezado, né? E aí, contra o Agamben, a quarta e última hipótese aventada num primeiro momento para o sentido da pandemia, contra o Agamben ou contra o pessimismo, existia uma leitura contrária, né, da finalidade subversiva da pandemia, né? O Zizek foi um dos que destacaram já de partida e continuou escrevendo a respeito do caráter talvez anticapitalista da pandemia, que acaba paralisando a indústria, obrigando a repensar o sistema de produção e nos mobilizando a conceber uma sociedade alternativa, né? Jean-Luc Nancy falou, num primeiro momento, de comunovírus, né? Comunovírus viria para mostrar a eficácia do coletivo nos unindo em comunidade, apesar de tanto isolamento, né? Fiz esse apanhado na época, refaço e vejo como boa parte desses argumentos só soa insensato, descabido,
simples ou pronto demais para encerrar qualquer verdade, e que na prática a gente não acredita. Isso foi, me parece, se cristalizando, se solidificando na nossa percepção. A gente vai tendo cada vez mais clareza. A gente não acredita que uma doença possa ter um sentido, né? Que possa trazer algo mais do que dor e tristeza. E é digamos, um momento a mais da percepção, de uma percepção que se dá há tempos no pensamento, né, de que a vida em si, por si mesma, é um conjunto de experiências carente de um sentido rígido, né? Então a gente se aproxima daquela noção que é da própria crise do sentido, né? O próprio Jean-Luc Nancy, quem dizia isso em décadas anteriores, antes de se pôr a aventar sentidos para a pandemia, no final do século passado, como uma marca fundamental do nosso tempo, do presente, que é o abandono do sentido do mundo, né? A desistência de pensar de que o mundo poderia trazer por si mesmo um sentido, né? Numa leitura que poderia soar isolada, ou poderia soar niilista, mas que, pelo contrário, preserva algo como um potencial libertário explosivo, né? Nas palavras dele, o fim do mundo do sentido abre a praxis do sentido do mundo, né? O mundo em si mesmo não tem um sentido prévio, há uma ausência de sentido prévio, e a partir dessa ausência de sentido o que se cria é uma infinidade de sentidos novos, né? Que a gente precisa construir com toda a força que nos resta, né? E assim a gente poderia pensar que neste tempo, de fato, a falência do sentido não é maior do que tantas outras falências. O sentido, o mundo pós-pandemia, não teria feições definidas, nem revolucionárias, nem apocalípticas, né? E o que talvez fizesse sentido é fazer da ausência de um sentido prévio a construção de um sentido futuro. E talvez aderir menos ao exercício de interpretação do presente, ou tomar ao exercício de interpretação do presente também uma dimensão de desejo, né? E o que futuro a gente deseja construir? Qual sentido a gente deseja realizar a partir dessa experiência? Não uma experiência que já vem com o seu sentido cumprido de partida. Então, que o desejo não seja essa espera pelo tempo que passe, pelo tempo que finalmente corra, e sim uma espécie de motor para uma ação no presente e de mobilização de um coletivo e que nos faça, em alguma medida, capaz de engajar, em nome de um futuro maior, engajar muitos no mesmo processo, né? Conseguindo, apesar de tanto silêncio, né? É complicado falar, né, nessas circunstâncias, porque o silêncio reverbera, mas vou seguindo, olho os rostos e vejo que vocês estão aí, né? A terceira e última falência da qual eu queria falar é uma falência da linguagem, né? Que não é a mesma falência da falência do sentido, é uma falência da linguagem. Outro elemento que a gente poderia pensar pré-existente à própria pandemia e que se estende muito além do nosso tempo imediato, né? Que marca algo de mais vasto e que fala de um presente mais gordo ainda, não este presente inchado feito dos nossos dias, das nossas semanas pandêmicas, né? A isso eu me aproximo a partir da Natália Ginsburg, que escreveu um ensaio chamado O Silêncio, estava engano, na década de 50 ou 60, do século passado, em que ela vai falando como fomos perdendo palavras, né? Perdemos palavras, tem uma primeira pessoa do plural, em que a princípio a gente não está
contemplado, porque é uma geração bem anterior à nossa, né? Mas, em algum sentido, eu sinto que a gente ainda está preso nessa geração, a gente não escapou dessa tendência de perder palavras. Ela fala de uma geração que foi rejeitando as palavras grandes, pesadas, gordas, as palavras dramáticas, as palavras carregadas de sentido, e, em busca de uma beleza, foi aderindo, uma beleza não, perdão, uma leveza, foi aderindo a palavras vazias e inexpressivas, né? As palavras antigas, na metáfora dela, se fizeram moedas fora de circulação, que ninguém aceita, e ela vai dizer, vou citar aqui, das novas palavras, percebemos que não têm valor. Com elas não se compra nada. Não servem para estabelecer relações. São aquáticas, frias, infecundas. Não nos servem para escrever livros, nem para manter ligada a nós uma pessoa querida, nem para salvar um amigo. Eu acho, eu, quando li isso, falou muito para mim do nosso tempo e da nossa incapacidade de encontrar palavras significativas, pesadas, porque são antigas, porque são antiquadas, e a nossa adesão é restrita às palavras leves e vazias, né? Às palavras superficiais, né? E é com essas palavras a gente vê, essas palavras estão já consolidadas há décadas, né? O seu vazio, a gente tem tido que lidar com a enormidade da dor da pandemia, né? Com essas palavras que a gente vai tendo que contar a história da própria pandemia, e, sobretudo, com essas palavras que a gente se vê na situação de contemplar a dor dos outros, né? Uma dor que tomou conta de tudo e que já não permite nenhum contorno, nenhuma fuga, né? Por todo lado a percepção. Aí já estou também me aproximando de outro texto em que eu falava sobre a dor dos outros. Por todo lado, essa dor nos confronta, mostra seu rosto nas notícias, se faz curva nas estatísticas, ressoa na voz dos amigos, ganha corpo na concretude das ruas, né? Essa dor está por toda parte, ela é variada, expansiva, ela é a dor da morte, da perda, da fome, dos planos desfeitos, dos sonhos abandonados, é a dor da desilusão, desesperança, indignação, saudade ou da própria espera, né? As muitas dores que, em algum sentido, conformam uma única dor que lancina um país ou então o mundo inteiro. A gente fica também nessa oscilação de quem é essa dor com a dor de quem a nossa dor se relaciona, né? De alguma maneira, seria uma dor tão vasta quanto o mundo que acaba se perdendo de vista, acaba não abarcável, né? De novo, como Borges e aquele mapa que perfeito ocupa o mundo inteiro e é idêntico ao mundo, aqui a dor seria isso também, uma dor vasta, expansiva, interminável, né? Minha reflexão em torno dessa dor dos outros era uma espécie de abismo sobre o qual nós nos assomamos, ou a nossa dor assoma, né? Se a gente recua um passo, se decide se proteger da queda, corre o risco de se alienar do sofrimento e de se fazer indiferente e frio, né? Agora, se a gente dá um passo adiante e se deixa consumir por uma vertigem, se o corpo estremece, se a gente se deixa sentir essa dor, paralisa diante dessa dor, o risco é que a dor do outro se torne uma dor própria e que a gente grite, só escute o próprio grito, né? Abafando as vozes que a gente deveria finalmente ouvir, né? Então, uma espécie de fio fino entre a segurança e o tombo seria
preciso, necessário buscar um equilíbrio, né? A dor dos outros, eu estou usando esse termo, é um termo já bastante trabalhado, difundido, como uma espécie de problema de resolução inexistente, nesse sentido de impasse, de aporia, né? Um problema diante do qual a gente está sempre só, apesar do sentimento de uma comunidade, de haver uma comunidade ao nosso redor, uma comunidade que resulta, em última instância, ilusória ou esquiva, né? A Susan Sontag, que escreveu um livro sobre a dor dos outros, intitulado Sobre a Dor dos Outros, diz: nenhum nós deveria ser aceito como algo fora de dúvida quando se trata de olhar a dor dos outros. Todos contemplam a mesma dor afronta a todos. Por um instante, essa companhia no testemunho da dor chega a apaziguar, chega a acalmar, aplaca o sentimento de solidão, mas quando se discute como sanar a dor, como lidar com a dor, como sanar o problema, palavra por palavra a gente se vê divergindo sem chegar a acordo nenhum, né? Então, acho que em inúmeros aspectos e em diversos momentos havia uma consonância, ou algo próximo de uma consonância solidária em relação à dor, mas quando se decidia discutir medidas, maneiras, formas de combater a tragédia, o dissenso imperava, né? Então, em diversos campos e questões, a gente viu um estremecimento da própria capacidade de diálogo, né? Um desejo de diálogo seguido do total descompasso de visões, né? Em vários aspectos, a pandemia realinhou os discursos e as visões e lugares, espaços antes, às vezes, harmônicos nas suas posições, acabavam se tornando espaços de dissenso, né? Mas, basicamente, com isso, com essa ideia de incapacidade de chegar a um acordo, é que eu volto às palavras, né? Eu falava de uma falência das palavras e me afastei para falar dessa dor, porque a falência das palavras é mais vasta, diante da dor ela se faz mais extrema ainda. Com a morte de tantos corpos, minha sensação é de que morrem bem as palavras, né? O próprio sentido das palavras fenece, os textos em si se fazem cadáveres, né? Os discursos sobre a morte, os discursos sobre a tragédia, a calamidade, se fazem eles próprios discursos mortos, né? Em alguma medida seria preciso algum dia enterrar, né? Esse foi o meu sentimento, essa produção gigantesca de textos sobre a morte serial, de reflexões sobre a pandemia, o genocídio, chamemos como for, cria também, vai criar um dia um cemitério de textos mórbidos, desagradáveis, que em nenhum outro contexto a gente vai ser capaz de ler e de entender, né? E o sentido vai se turvando à medida que a gente fala. Se a gente volta às palavras da Natalia Ginzburg, as palavras inexpressivas, inexatas, o sentimento é de que elas vão dizendo cada vez menos, elas vão falhando, elas vão ruindo elas próprias, né? A minha percepção ou sensação é de que as palavras não são nada diante da catástrofe, né? Elas revelam muito mais claramente a sua absoluta inutilidade. E, no entanto, a gente volta sempre a essa contradição, encerro aqui o périplo de falências. No entanto, é com essas palavras que a gente vai ter que combater o tal do silêncio, o ano de silêncio que se anuncia. Com essas palavras que já não valem nada, que falham, e que não dizem o que deveriam, que estão mortas, né? Com elas a gente vai ter que dar um jeito de contrariar tanto o silêncio, né? Tudo bem, pode ser necessário um período de contemplação, de mudez diante disso tudo, mas, ao mesmo tempo, é evidente
Vocês são psicanalistas, vocês sabem melhor do que ninguém o papel das palavras para a elaboração disso tudo, né? Nesse sentido, e aí eu me afasto, depois de uma frase sobre psicanálise, me afasto em outra direção mais confortável para mim, mas o que eu tenho defendido já há alguns anos, antes da pandemia, é que em momentos excepcionais, eu e muitos outros, né, em momentos excepcionais se torna necessária uma literatura política, né, uma arte política. Me parece curioso quando eu estudei, já Isabel já anunciou aí a história do romance e como há um histórico de oscilações na concepção do dever ser de um romance, do dever ser político ou não da literatura. Há um caráter evidentemente contingente nessa trajetória, né? Se deve a literatura se posicionar, tomar partido, falar sobre o mundo, participar, intervir, ou se ela deve, pelo contrário, se ater ao sua própria finalidade ou uma ausência de finalidade, preocupada com a sua forma e nada mais, né? Meu sentimento, aí me alinho a alguns autores que se posicionaram assim num determinado momento, é que em determinados momentos, em momentos excepcionais, se exigiria ou seria interessante a literatura, uma literatura como forma de ocupação. Esse tem sido o meu modo de formular isso, né? Ocupar ruas, praças, edifícios públicos tem sido o ato político mais contundente dos nossos tempos, é claro, antes da pandemia, agora volta a ser. Nestas últimas semanas, isso voltou a ser uma opção, mas os últimos câmbios sociais, culturais mais poderosos se deram pela ocupação de espaços, e seria possível, nesse sentido, pensar a ocupação de outras coisas, que não espaços públicos, que não ruas, que não espaços concretos, né? E aí a minha ideia é de uma literatura ocupada, né? Uma literatura que se permite ela própria ocupar pelo presente em ruínas, ou se permite ela própria ocupar pela política e dessa maneira cumprir outra finalidade temporária, contingente, mas ainda assim fundamental. Propus isso, acabei escrevendo sobre isso, que talvez outros campos do saber e da cultura poderiam ser igualmente ocupados, né? É muito fácil pensar um teatro ocupado, um cinema ocupado, como a gente está pensando uma literatura ocupada, mas vou colocar a provocação aqui também, se poderia pensar, por que não, uma psicanálise ocupada, né? Ocupada pelo presente, ocupada pela política, ocupada por essa dor dos outros, pelas vozes dos outros, que rompe momentaneamente a finalidade, né? As ruas ocupadas, elas estão ocupadas momentaneamente, elas se ocupam, se esvaziam, e há um efeito inesperado nessa ocupação. Também a literatura, o cinema, o teatro ou a psicanálise poderiam cumprir esse mesmo movimento, né? Deixar ocupar momentaneamente e depois retornar às suas ocupações habituais. Por outro lado, para ampliar este pensamento, se eu disse há alguns anos venho dizendo isso, venho defendendo isso, escrevi o romance A Ocupação à luz desses pensamentos, ou pelo menos ou fui acometido, talvez isso mais precisamente, pelo contrário, fui acometido por esses pensamentos enquanto eu escrevia o romance A Ocupação, mas depois de ter escrito, ou na verdade, simultaneamente, lembro a data precisa, ou pelo menos o período preciso, no momento de eleição do Bolsonaro, do primeiro para o segundo turno, quando o país se fez a iminência do desastre, que a gente não conhecia em toda a sua dimensão e não teria como conhecer, mas que se fez evidente por si mesmo como desastre.
que manifestavam um conjunto vasto de necessidades e de urgências e de múltiplas falências, né? Nesse contexto específico, eu de repente fui acometido pelo pensamento de que a literatura política não basta, de que a literatura ocupada não basta, que a gente vai precisar nestes tempos, tem precisado nestes tempos e continuará a precisar de muito mais do que isso, né? E aí não seria uma forma de abandonar uma literatura política ou abandonar uma arte política ou a eclosão da política em tantos outros contextos, mas de buscar algo que seja ainda mais amplo do que isso e seja mais do que isso, e seja capaz de abraçar também a suavidade de que a gente precisa, e a beleza de que a gente precisa, e a leveza e o lirismo, e todos esses aspectos que são fundamentais da nossa existência. Meu sentimento é de que a gente precisava, eu passei da ideia de uma literatura ocupada para a ideia de uma literatura total, né? Mesmo que isso seja utópico, inalcançável, né? Mas a noção de que a gente precisa escapar de qualquer noção estreita, né? O mundo tem se estreitado demais para a gente se aferrar a uma estreiteza de pensamento em campo artístico ou estético ou político. Na mesma chave, acabei escrevendo sobre a necessidade de poetizar a política em oposição a politizar a poesia, ou não em oposição, em somatória, né? Como a gente precisa de uma vida total, né? Que não abdique de nada, que não aceite o estreitamento, o depauperamento de nada, né? Que tudo ainda esteja nesse futuro que se cancelou, tudo ainda esteja em aberto, tudo ainda seja uma possibilidade, né? Aí eu vou encerrar com um último pensamento. Uma das perguntas que essa literatura total vai ter que responder, ou já tem que responder, é se haverá uma história para contar quando tudo isso acabar, né? Isso é chave, está colocado desde o início também, surpreendentemente, várias das questões que se mantêm vivas e que nos assombram em algum grau, elas estão colocadas desde o começo, de que haverá razão para ouvir essa história, desejo de ouvir essa história, paciência para acompanhar essa história, acompanhar as minúcias dessas centenas de milhares de vidas interrompidas ou das muitas vidas paralisadas, né, nesse tempo pandêmico. Se também pode ser efetivamente narrável a magnitude dessa experiência tão absoluta, tão insistente, que se apodera simultaneamente do mundo inteiro e que insiste em se preservar assim, sem nos abandonar, né? Se será possível resistir a essa pressão do silêncio, a esse ano de silêncio, a alguma tentação de não narrar nada, ou ausência de sentido do narrar, ou de resistir à pressão de se render ao desejo de seguir em frente, né? De deixar tudo para trás, de esquecer, de recalcar, ocultando para nós mesmos essa vivência desoladora, tão agônica, tão carente de redenção, né? A gente consegue resistir a essa tentação e narrar a partir dessa ideia de literatura total ou de qualquer outra visão possível de literatura, de arte, de discurso, né? Minha sensação, e é quase contraditório concluir isso, porque não se trata de uma conclusão, porque se trata talvez da manifestação de um desejo mais do que da manifestação de uma interpretação, mas de que a gente é capaz apesar de tudo, contra o silêncio, fazer uma narrativa desse inenarrável, né? Transformar um presente empobrecido de experiências, um presente
despido de contato, de encontro, inclusive de testemunho, porque em tantos aspectos eles nos mantêm alijados das ações e dos acontecimentos, mas transformar esse presente empobrecido num passado mais prolífico, né? Talvez a gente possa afirmar que não haverá propriamente uma história para contar, sem dúvida não haverá uma história para contar, e nem existe esta história que eu estou contando nesse momento, mas sem dúvida pode haver uma miríade de histórias necessárias, interessantíssimas sobre esse tempo, sobre tudo isso que a gente tem vivido, e é a elas que a gente tem que ir neste momento. Esse é meu sentimento, e com esse último pensamento eu encerro o que eu tinha para dizer para vocês. Pudesse bater palma aqui, eu bateria muitas palmas. Se a gente tivesse aqui. Se tivesse mais tempo, eu faria mais silêncio. Porque a gente não vai ter muito tempo para falar, mas a gente tem muita coisa para falar. Queria agradecer imensamente a sua fala. E realmente é um impacto, porque você fala a partir do seu lugar de escritor, né? Coisas que estão muito próximas da prática da psicanálise, né? Quando você fala da falência, do tempo, do sentido e da linguagem, é quase como se a gente estivesse falando, mas isso a gente está com a mão na massa, fazendo a psicanálise, né? Então é emocionante, né? Ouvir isso. É claro que você está falando de outro lugar, você está trazendo a partir de... Mas é ao mesmo tempo esse paradoxo que eu acho que a gente o tempo todo encontra na sua literatura, né? Que fala de uma coisa, mas fala da outra, prende sentidos e, ao mesmo tempo, um silêncio enorme, né? Porque eu acho que transmite, né? O nosso tema no fórum esse ano é transmissão e laço, né? E é isso, que a tua literatura e o que a tua escrita, o que a tua fala aqui hoje transmite para cada um, né? Bem, eu poderia falar muito aqui, não quero ocupar aqui todo o espaço, mas queria dizer isso, assim, né? Os teus livros têm um silêncio, né? Quando, a cada quebra de página ali, que você faz o corte de cada capítulo, cada fala, cada cena, né? Quando você começa dizendo, eu tenho que me deparar na minha escrita com o pouco, né? Eu acho isso lindo, no sentido de que é isso, a gente está sempre nesse pouco, nesse pequeno recorte. Não dá para falar de todas as falências, não dá para falar de tudo, mas é nesse pouco que se transmite, né? Então, é um pouco por aí que eu fui te escutando, né? Como tem silêncio, só que é um silêncio que faz falar, né? Faz falar no sentido de faz dizer, diga, né? Faz enunciar, não é um silêncio. Tem vários tipos de silêncio, não é um silêncio que cala, que deprime, né? Então, queria te agradecer imensamente, queria abrir para as perguntas, porque a gente tem pouco tempo e eu queria que a gente falasse mais. Então, na verdade, eu não tenho uma pergunta, né? Você viu, tive um comentário aqui de te falar o quanto de silêncio que a sua obra transmite e quanto isso é o fazer na psicanálise também, né?
Então, te agradeço esse comentário, sem dúvida, lisonjeiro, e, de fato, já há algum tempo me dei conta desse excesso de silêncio no meu próprio texto, na minha própria literatura, quando um amigo leitor apontou quantas vezes eu usava a palavra silêncio, né? Como ela aparece com frequência nos romances, e depois, ao me deparar com essa evidência, passei a controlar melhor e a usar melhor esse recurso. Mas o que você coloca é muito interessante, essa ideia. Eu fui, de fato, aos poucos aderindo a essa prática a forma dos capítulos curtos, que me exigem parar e recomeçar, e abrem, no mínimo, um branco, não, como você está dizendo, um silêncio entre uma parte e outra parte. E acho que é perfeito o que você diz dessa multiplicidade de sentidos do próprio silêncio, né? De funções do silêncio, de utilidades do silêncio, que justamente coloca, e é o ponto de partida disso que eu tinha para falar, porque ao mesmo tempo me vejo nessa posição de ter que respeitar, de achar que é algo necessário, que é algo uma retração da palavra é fundamental para que a gente consiga dar conta disso tudo, mas se a retração for total, a gente simplesmente desaparece, não diz nada, não existe, né? Então, como é preciso simultaneamente as duas coisas num equilíbrio talvez impossível, né? Sim. Temos uma mão levantada, que é o Gonçalo. Gonçalo? Boa noite, né, a todos. Obrigado. Acho que é muito tocante, né, a sua fala, em vários aspectos. Fiquei pensando um pouco, né, é muito interessante, né, não dá para falar de tudo, mas faz-se necessário fazer recortes, né, e a partir do pouco que se fala, né, há de se produzir eventos. Fiquei pensando um pouco na sua escolha das 3 falências: a falência do tempo, a falência do sentido, a falência da linguagem, e pensando que daria para brincarmos com isso, né, pensando nos tempos de uma análise, inclusive, né, que, de algum jeito, né, um processo de uma análise, né, não é sem tocar em algo da ordem do tempo, né, em algo da ordem do sentido, em algo da ordem da linguagem. Né, a posição do sujeito, né, espera-se que, numa análise, a posição do sujeito frente a esses 3 pontos, né, se modifique de algum jeito, né? E é curioso, porque você vai trazendo um pouco, né, a construção, como é que a literatura, né, a produção literária vai tratando disso, vai dando um trato a isso. É muito, muito bonito ver esse trabalho que você traz, né, para a gente. Me lembra o texto do Freud, né, os escritores criativos e fantasia, né, e devaneios, onde o Freud diz que o escritor ele antecipa exatamente aquilo que, às vezes, a gente, enquanto psicanalista, demora a chegar. Às vezes demora para nós chegarmos lá, mas, né, o escritor traz uma certa antecipação disso, e nesse aspecto é muito importante escutar você aqui hoje, né, nessa produção que faz, né, para isso que a gente tem vivido,
né, experienciado, né, de uma outra maneira, né, a partir, vamos dizer assim, de algumas chaves, né, que eu escutei, inclusive, com a sua última proposta, né, quer dizer, apesar da linguagem empobrecer, né, pobre, né, sofrer alterações, é isso que temos. Né? É isso que a gente tem. Né? Como tratar, então, isso que a gente tem vivido a partir, né, ou apesar desses empobrecimentos. Né? Apesar, né? Não sem eles, né? Porque parece que está aí na roda. Né? Então, como fazer uso disso? Né? Se imbuir de algo que nos permita, né, dar um tratamento a isso. Nesse aspecto, eu acho que sua fala me toca profundamente. Né? Eu agradeço. Então, agradeço o seu comentário, aprendi com ele algumas questões ali da psicanálise, sem dúvida. É curiosa já tinha ouvido essa menção ao texto do Freud, em que ele fala da antecipação dos escritores, né, de certo tempo, de certa leitura de mundo, e acho curioso porque desde o início já se temia, né, isso que eu falei, houve uma antecipação até da crítica literária sobre a profusão de narrativas pandêmicas ou pós-pandêmicas, né? Então, a literatura seria tomada por uma avalanche de romances sobre pandemia e de pandemia. Isso se anunciou muito antes de qualquer escritor começar a escrever qualquer coisa a respeito, talvez, numa extrapolação. Mas os primeiros romances começam a aparecer agora, ainda não se sabe se vai haver uma avalanche, e esses primeiros romances estão falando exatamente da impossibilidade de previsão de um futuro. O futuro está cancelado nesses romances. 2 romances brasileiros que saíram agora de autores bons, Bernardo Carvalho, que chama O Último Gozo do Mundo, e o Joca Reines Terron, O Riso dos Ratos. Os 2 trazem, talvez coincidentemente, provavelmente não, não há nenhuma coincidência aí, mas dessa visão do futuro desfeito, do futuro impossível de se visualizar, de vislumbrar, como se agora, ao menos neste instante, a literatura fosse incapaz de antecipar qualquer coisa, ela não consegue mais antecipar. Ela vai refletir o presente, vai responder ao presente, e o livro do Bernardo Carvalho é bem assim, tem uma dimensão de crônica, de leitura das notícias e etc., algum fôlego para abordar o futuro, mas dessa maneira, um futuro interrompido, atravancado, do qual não avançaremos. Enfim, um comentário sobre um aspecto disso tudo que você comentou, né? Agora temos a Beatriz Schneider. Bia? Muito bom te ver aqui. Olá. Muito bom te ouvir. Eu fiquei com algumas questões mesmo, né? Perguntas. Realmente eu estou tentando formular, não é muito simples, mas assim, você mesmo, né, nesse momento está escrevendo para o UOL, né? Tem muitas coisas sendo escritas, tem muita coisa sendo produzida em termos audiovisuais, principalmente, né, nesse momento. E eu fico pensando, né, assim, essa ideia da literatura engajada, da literatura ocupada, e principalmente no que você falou, nessa palavra que você usou, que foi narrar, eu fico pensando se não é outra falência essa, se não é outra coisa que, assim, talvez já não se trate, e um tempo, assim como a gente pode olhar hoje, né, para o que foi produzido em outros momentos extremos, né, um tempo do terá sido escrito, sabe? Um tempo do terá sido escrito, e não escreveremos, sabe? Alguma hora poderemos, assim, ler,
né? O que terá sido escrito nesse momento. Assim. E é isso que pensei. A palavra, especialmente a literatura, enquanto separação, né? E não só pensar a escrita, de alguma forma, e a palavra narrar me fizeram um pouco de ruído, assim, se você pudesse falar mais. Nunca tinha pensado nesse terá sido escrito, né? A partir, pelo que eu estou entendendo do que está colocando, uma concepção de que esse tempo já está si mesmo se escrevendo, né? Para não dizer se narrando, mas se escrevendo a si mesmo. É uma leitura mais otimista do que essa que eu me vi fazendo nesse momento, de percepção da estranheza dos nossos textos, né? A estranheza do que a gente tem sido capaz de escrever neste momento. Não sinto necessariamente que as coisas têm, por exemplo, esses contos que eu citei do projeto Decamerão, escritos ali entre março e junho de 2020, eles já têm algo de envelhecido e de estranho, né? Já está um pouco fora de lugar, mesmo um ano depois. Então, o risco que a gente tem de produzir textos mortos, em algum aspecto. Eu acho que esse um contágio de tempos mortos para textos mortos. Eu gostaria de pensar como você, talvez em vários momentos pense, porque eu tendo mais um otimismo. Acho que pode haver permanência em muitos dos textos que a gente tem escrito, mas de modo geral, acho que pode haver também uma tendência a minúcia muito relacionada a este momento específico, a este instante. Vejo como escritor semanal, né? Porque foi o que eu me tornei em tempos pandêmicos. Deixei de escrever romance temporariamente para escrever essa coluna, e nas circunstâncias da minha vida é tudo que eu consigo fazer neste momento. Sinto que há uma contingência naquilo que a gente consegue escrever, e há uma confluência muito grande dos textos muito parecidos uns com os outros, dos colunistas abordando as mesmas questões, os mesmos pontos, em que quantas vezes a gente lê o jornal e o jornal parece um panfleto monotemático, né? Não panfleto é a palavra errada, mas a palavra que eu estou querendo enfatizar aqui é o monotemático, né? A gente fala muito continuamente sobre as mesmas questões e deixa de abordar muitas outras, né? Há premências absolutas nos acontecimentos, nas notícias, que nos mantêm discutindo continuamente o mesmo ponto da realidade e perdendo de vista tantos outros pontos, né? Gostaria que fosse mais plural, e talvez eu esteja perdendo de vista uma série de textos, talvez seja possível uma espécie de antologia da pandemia, antologia futura da pandemia, em que ela esteja já em grande medida contemplada. E se vai haver uma literatura futura sobre isso ou não, passa a ser menos importante. Neste momento, não só eu, mas desde o primeiro momento, a crítica literária se defrontou com essa ideia de que haveria muitos romances pandêmicos, e como seria o romance que daria conta da magnitude dessa experiência, se é possível um romance que dê conta dessa magnitude, dessa experiência. E aí entra a questão do narrar, que você diz, te gerou ruído, e que talvez te gere ruído também a partir da própria noção do narrador, a noção envelhecida do narrador benjaminiano, né? A experiência já não existe a ser narrada, ela não se presta à narração, e o Adorno vai dizer, embora a arte do romance exija a narração, né? Então a gente não pode mais narrar, mas precisa narrar para que o romance subsista, para que a literatura, em certo sentido, subsista. Então, a descrença com o narrar, eu não posso aderir a ela, senão eu deixo de ser escritor, desisto de ser escritor e passo a ser só colunista, talvez. Mas enfim, respondi
tortuosamente as suas colocações, eu achei interessante de qualquer forma, agradeço. Agora temos a Marina Carrilho. Marina. Boa noite, Juliana, tudo bem? Na verdade, eu estou viajando um pouco, mas eu queria saber o que você pensa disso. Há uns tempos atrás, eu te ouvi falando sobre o título do livro, se eu não me engano, foi A Resistência, que apesar de ter sido uma escolha, não tinha sido necessariamente uma escolha que tinha sido você que tinha realizado essa escolha, né? Você tinha pensado em outros títulos antes de chegar à Resistência. E depois, quando você escreve A Ocupação, ele entra nesse sentido de ocupar e resistir. Mas o que eu fiquei pensando, vamos ver se vai fazer sentido. Me interessa muito o que é do acaso e que, de repente, essa escolha, que não foi feita tão ao acaso, ela se recheia de sentido, porque apesar de ter entrado nessa linha de ocupar e resistir, você escreve primeiro a resistência para depois escrever a ocupação. Então, eu fiquei pensando o quanto isso, no tempo que a gente está vivendo agora, de resistir a essa parte mais dura da pandemia, para agora as pessoas voltarem a ocupar as ruas, se tem um efeito outro, né? Porque antes a gente ocupava o tempo todo e agora a gente já não pode mais. Eu estou falando isso porque também ficou muito forte para mim quando você fala que as ruas se ocupam e se esvaziam, né? E o que acontece desse movimento no sentido de que essas ações que a gente tem tido agora só são tão significativas também por um tempo de suportar e de segurar maior, assim, não sei como que você escuta isso, mas eu só queria compartilhar, porque eu fiquei pensando nessas coisas enquanto eu te ouvi falar. Eu vou responder em duas etapas aí. A primeira, desse papel do acaso, né, que você destacou no processo, ele está realmente muito marcado. A resistência se chamava O Irmão Possível, o foco estava muito mais na questão da adoção do irmão, e de repente, porque o Chico Buarque tinha publicado O Irmão Alemão, eu não podia mais intitular o meu livro daquela maneira, né, na visão da editora, que se tornou discussão, disputa, e eles é que fizeram essa sugestão à resistência, a qual a princípio eu resisti e depois aceitei ou sucumbi. E fiz pequenas alterações no livro, adaptações para que aquilo fizesse sentido, para preservar uma certa ambiguidade no sentido de resistência, do sentido mais negativo ao sentido mais positivo, etc. Mas o curioso, porque esse primeiro acaso, que poderia ser menor, ele vai se tornando enorme na minha própria trajetória. Publicar um livro chamado A Resistência, em 2015, cuja trajetória a recepção mais forte se deu em 2016, pleno momento de ruptura democrática no Brasil, e um pouco, em alguma medida, ser convocado, acentuou o caráter político do livro. Me vi convocado a participar politicamente de um debate, de um momento agudo da nossa história, e de repente eu estava ali, tinha escrito um livro de resistência e estava me tornando um autor político, convocado a me tornar um autor político e aceitando a convocação, né? Então, em alguma medida, aquilo foi um ponto de virada para eu aderir mais a essa ideia de uma literatura política no presente, que foi pouco a pouco se tornando essa outra noção de literatura ocupada. Há outro acaso aí envolvido, porque eu estava escrevendo um livro que chamava Os Olhos dos Outros, então a questão da alteridade é ainda acentuada, mais forte, ressaltada, e recebi um convite de uma ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo para fazer uma residência artística lá, passar alguns meses, e ali me pareceu bater muito com aquele livro que eu estava escrevendo, Os Olhos dos Outros, que falaria sobre
essa fricção, esse encontro entre eu e outro numa cidade como São Paulo e etc. E de repente, ali, depois de um tempo, falando, não, este livro não pode ter outro título senão A Ocupação, né? Até pela relação com a resistência, para criar esse duo de livros, essa dupla de livros que de fato é o que eles são. E para mim foi... E é curioso, cada... Um primeiro acaso e outros tantos que se somaram a eles vão guiando uma conduta, um olhar para a literatura, uma decisão do que deve ser narrado, tudo está bem marcado por esses movimentos e cada vez mais eu vou percebendo, esse é o sentido que eu tenho depreendido disso tudo, que aquilo de que escreve um escritor, aquilo que narra um escritor, para voltar à palavra que a gente vinha usando, não é decisão totalmente autônoma desse sujeito, né? Se rompeu essa noção minha e de todos, antiga, do sujeito fechado no seu escritório, com seus pensamentos e com suas questões e explorando em literatura aquilo que bem deseja, né? Pelo contrário, uma construção muito mais coletiva, muito mais comunitária, em que se responde a um apelo que vem de fora, em que se discute a pertinência do literário, a relevância de cada projeto, a relevância da própria literatura, para que ela seja uma a mais entre essas muitas atividades. E aí chego finalmente na sua questão, que é a questão do ir para as ruas, da ocupação, do ato político em si mesmo, né? A literatura passa a se aproximar disso como literatura ocupada e a responder a um apelo, um anseio muito mais vasto do que a vontade de um só autor. Mas a sua segunda questão, que era a única questão na prática, eu não sei dizer, não vejo neste momento mais impacto nas manifestações de rua, porque elas não vinham acontecendo. Eu vejo que ainda estamos num estado ambivalente dessa manifestação, que elas poderiam ser, se a gente tivesse em outra fase, elas poderiam ser grandiosas, né? O grau de insatisfação neste momento é extremo, é brutal, e ele poderia ganhar formas muito mais ruidosas, né? Muito mais impactantes. Neste momento é o que tem sido possível fazer, né? As manifestações não foram nada desprezíveis, o que é um alívio, né? Porque esse foi um temor em algum momento, né? Em algum momento eu dizia, está se entrando numa armadilha, né? Porque essa manifestação, porque está todo mundo não, tanta gente precavida, recolhida e etc., elas ou vão ser fracas ou elas vão ser contraditórias, porque a ideia é de recolhimento, de retração, e não de aglomeração, né? Então, quando apontavam esses dilemas, eu achava esses dilemas válidos, e ainda acho. Existe um problema a solucionar. O que a pandemia demonstrou, ou esse grau de isolamento demonstrou, que a gente não encontra alternativas, né? Não há nada que substitua a ocupação das ruas. Nada conseguiu se fazer suficientemente potente nessa direção. Então, ao menos isso a gente tem, uma reafirmação dessa necessidade, né? E acabei escrevendo sobre isso, o fim de um medo, né? Que as ruas faz anos, elas foram tomadas pelos antípodas desse pensamento que a gente está utilizando aqui. As ruas se fizeram reacionárias, né? E a esquerda se retirou, e passou a temer. Até não se retirou totalmente, mas quando ia, temia o contragolpe. Neste momento, eu acho que isso se inverteu e cai, pelo menos temporariamente, espero que por bastante tempo, o medo das ruas e se afirma a necessidade da ocupação das ruas. Sérgio Scott. Queria te fazer uma questão, Juliana, tentando articular essas três falências de que você falou, né? Essa falência do sentido teria a ver com um excesso de real, o real da pandemia, da doença, da morte, do sofrimento,
e de uma linguagem que não dá conta disso? Acho que sim. Acho que é isso que você está colocando, é a exata confluência entre uma falência do sentido e uma falência da linguagem, né? Há uma barbaridade de tudo, uma catástrofe em tudo que a linguagem não consegue, que o sentido não consegue dar conta e a linguagem não consegue dar conta simultaneamente, né? A gente busca a construção de sentidos e a construção, a reflexão por si mesma falha, né? Ela se torna precária, ela forçosa às vezes, né? Essa tentativa de depreender um sentido onde o sentido não está, né? Onde ele não existe, porque não pode haver finalidade nesse grau de catástrofe, né? Não há finalidade nisso. A gente pode tentar construir outra sociedade a partir disso. A gente pode perceber os nossos limites e tentar se contrapor a eles em tempo futuro, em tempo presente e em tempo futuro. Mas ele não traz em nenhum aspecto um sentido positivo, né? Uma lição, uma moral. Nosso mundo se desfez dessas concepções, né? Toda vez que se tenta construir um sentido nessa direção, ele se torna forçoso, insuficiente, insatisfatório. Ao mesmo tempo, a linguagem tem batalhado, tem feito de tudo. A gente vê justamente uma profusão enorme de textos a respeito, né? E nunca falou tanto de uma coisa só, né? E vai oscilando aquilo que a gente fala. Mas, ao mesmo tempo, meu sentimento agora, e a última coisa que eu escrevi, é quanto esse caráter monotemático do debate, quanto a gente se empobrece como cultura, como sociedade, como povo, ao discutir e ao ter que discutir, ao se tornar vital, discutir minuciosamente detalhes de questões que deveriam estar em outra chave, deveriam ser questões oficiais de cúpula ali entre os especialistas, ou seja, mais concretamente, os detalhes de um contrato de vacinas não deveriam ser debatidos publicamente por todos nós. É só o que a gente pode fazer diante do desastre que existe governamental. Mas não, isso nos empobrece, né? Empobrece a nossa subjetividade, a complexidade do nosso pensamento, o debate público se faz mais precário, porque a gente tem que voltar a questões mesquinhas ou elementares, né? Então, muito da possibilidade de reflexão complexa do nosso tempo se curva porque o debate está empobrecido, precário e consumido por essas mentes toscas que nos governam, né? Então, eu sinto que é um momento particularmente dramático e agudo nesse sentido que você está destacando, né? A falência do sentido e a falência da linguagem, elas são pervasivas, elas são transhistóricas, chamemos do que for, mas há neste momento uma manifestação mais aguda dessas questões. Tá. E como fazer frente a isso? Através da linguagem com o que temos, que é a linguagem como colocou o Gonçalo, ou através do ato, como através das manifestações, por exemplo, de rua, ou as duas coisas juntas? O que você pensa sobre isso? Eu vou me apegar àquilo que eu propus ali na exposição inicial. A ideia é uma ideia total. A gente vai precisar de tudo. Esse foi o sentimento mais claro que eu tive em tempos recentes. Não dá, neste momento, bom, o que a gente precisa agora é de uma literatura política. É muito verdade, claro. O que a gente precisa agora é também pensar outros tempos além do presente, além de uma literatura do presente. A gente precisa de uma literatura bonita, a gente precisa de uma literatura lírica. Alguém destaca aqui no chat o caráter de minimizar o sofrimento que pode haver na narrativa e que está no Decamerão, e, de fato, a gente precisa contar histórias que sejam
dissipadoras, histórias que nos distraiam. A gente precisa da distração, a gente precisa de tudo simultaneamente. Precisa de literatura e reflexão e precisa de rua e ação. É um sentimento de... Eu não sei se isso se há qualquer grau de viabilidade nisso que eu estou propondo, né? Se a gente poderia prescindir de hierarquizações e de priorizações. É óbvio que em vários aspectos não, mas o sentimento é de que a gente precisaria se mobilizar em todas as direções simultaneamente, quase numa ideia de ganho de vitalidade diante dessa profusão de morte, né? Contra toda essa morte, a gente precisa de muita vida. E é isso que a literatura nos exige, a política nos exige e o cotidiano nos exige também. Obrigado, Juan. Acho que pegando o gancho um pouco no que vocês estavam conversando agora, né? Gostei muito. Vou ficar assim pensando um pouco nisso que você traz da questão da ocupação, né? E é curioso que quando você estava falando dessa questão da ocupação, você estava falando do quanto você foi acometido. Acho que tem também um pouco isso, né? Do ocupar, mas do se deixar ocupar por isso, né? Então, eu acho importante, e logo na sequência você diz isso, assim, né? Da vida total e de não aceitar o estreitamento, né? Tem um não aí, né? Tem um de se permitir ocupar, tem um silêncio, né? Poder bancar um silêncio, mas desse não aceitar o estreitamento, né? Eu achei assim que isso foi muito importante, né? Nessa ocupação está uma forma de resistência, mas a resistência também está, né, ao contrário aí na ocupação. Fiquei pensando um pouco nesse jogo. Enfim, um pouco disso. E te agradecer mesmo, porque acho que foi muito tocante. Eu gostei muito disso que você diz assim, sobre a palavra gorda, né? A gente tem discutido muito o que é que faz laço, né? A gente se pergunta o tempo todo sobre isso, a gente fala o tempo todo sobre isso, né? E eu vou dormir com essa, assim, sobre a palavra gorda, a palavra pesada, como é que faz para a gente chegar em consensos, como é que faz para a gente também ocupar os espaços dessa forma, né? Enfim, te agradecer não é exatamente uma pergunta, mas é um agradecimento de coisas que vou levar para me ocupar. Bom, não é exatamente uma pergunta, mas eu vou responder. A questão, duas questões que estão aí. Acho que você captou muito bem essa ideia do se deixar ocupar, que é uma das chaves do romance A Ocupação, né? Em que ali o risco como narrador, ao contar as histórias de uma ocupação de moradores sem teto, seria que eu realizasse a ocupação, que eu ocupasse as vozes dos outros com a minha própria voz e me apropriasse daquele espaço e daquelas histórias, né? E o esforço delicado que exigiu algum tipo de busca de sensibilidade era justamente de realizar o movimento contrário, que a voz dos outros ocupassem a minha voz, que aquelas histórias ocupassem espaço na minha história, na história que eu tinha para contar, né? Há uma sutileza nesse movimento, não sei se está bem concretizado, se ele se realizou plenamente como eu desejaria, como proposta, mas há uma sutileza que é uma mudança fundamental no âmbito da literatura, né? Que o narrador, o homem branco, classe média, etc., letrado, não aparece no espaço do outro para narrá-lo, e sim tenta se aproximar
concebendo aquele outro como uma alteridade, tentando buscar aquela voz e deixar que aquela voz participe, tome lugar naquela narrativa. E por isso o princípio que eu vou seguindo, que é o princípio da não fabulação, né? Da relação com as pessoas que ali estão e do que elas me contam e do que eu ouço e do que pode ser assim transformado em narrativa a partir desse lugar de escuta, né? Por assim dizer. Nisso tudo, acho que para chegar ao ponto o segundo ponto, que é esse das palavras gordas, de que você gostou, e recomendo muito fortemente que leia O Silêncio, um ensaio da Natalia Ginzburg, que está no livro As Pequenas Virtudes, que é essa é a referência que eu citei aqui, e que é brilhante o ensaio, e que traz essa noção que acho muito presente no nosso tempo, da incapacidade, da indisposição que a gente tem em relação a muitas palavras, né? A certa linguagem. A gente não se permite dizer tais palavras. Eu, como escritor, venho desde sempre tentando combater isso. E minha linguagem não é a linguagem... Eu não escrevo com palavras magras, eu tento escrever com as gordas mesmo, com as palavras antigas, com as palavras todas, né? Para usar também essa noção de literatura total, que tem que ser também uma linguagem total. Mas, de fato, eu entendo, eu percebo, eu sinto que esse modo de escrever e de falar incide muitas vezes num estranhamento e num distanciamento, né? Então não escutar, ok? Você pode usar essas palavras, mas o outro não vai ouvir essas palavras ou não vai aceitar o peso dessas palavras, a gordura excessiva dessas palavras, né? Então, é um problema que vai além de uma decisão, de uma definição própria, pessoal, quero narrar com essas palavras. A gente tem que aceitar, como sociedade, o retorno de certa linguagem, o retorno de certo peso à linguagem, que pode nos ajudar a dizer coisas que a gente tem sido incapaz de dizer. E sinto que ali, essa passagenzinha que eu li, traz algo de fundamental, que é isso. Não é só que as palavras não nos permitem um tipo de literatura ou um tipo de discurso. As palavras, às vezes, não nos permitem um tipo de relação, um tipo de contato com o outro. Se a gente se priva, se a gente não consegue falar certas coisas, as relações se fazem superficiais e elas são incapazes. As palavras já não consolam, já não comovem, já não tocam, né? Então, a gente precisa voltar ao uso total da linguagem e chegar mais longe a partir dessas palavras das quais a gente abdicou. Temos agora a Paula Pires. Paula? Oi, obrigada, Juliana. Eu queria fazer só um comentário e uma pergunta também. O comentário é sobre também as palavras gordas, gostei muito dessa ideia, e é uma coisa que a gente tem ouvido bastante, acho, na clínica, né? Eu tenho uma báscula que você precisou muito bem entre falar das coisas muito difíceis e a vontade de falar sobre coisa nenhuma, né? As pessoas também começam se desculpando as sessões muitas vezes, eu não queria nem estar falando sobre isso, outras coisas acontecendo, e vai falar sobre uma coisa muito subjetiva e muito pequena, né? E essa báscula que a gente fica também entre a leveza, a distração, não assistir o jornal, fazer qualquer coisa, e ao mesmo tempo sabendo que tem uma outra coisa muito grande, muito grave acontecendo. Então, achei que você falou desse polo que acho que a gente está vivendo esse ano inteiro, né? Tem sido muito difícil ouvir, né? As pessoas comentam isso, né? Mudou a gravidade das análises em alguma dimensão. Algumas passam bem, mas algumas não passam tão bem, né? E aí eu queria te perguntar, parece que eu ouvi você falar em capar com literatura, alguma coisa, parece que eu ouvi você dizer assim, encapar com literatura, quando você estava falando de não uma literatura política, mas uma política
poetizada, né? Pelo que eu entendi. Não sei se você tinha usado essa expressão. A minha pergunta é um pouco dessa literatura total. O que seria isso, por exemplo? Não tenho, não escrevi nada a respeito ainda, é uma ideia em desenvolvimento nesses momentos. Primeiro, comentando o seu sua primeira ponderação, eu acho muito importante isso que você está dizendo. Imagino que seja a experiência de tantos de vocês, psicanalistas. Eu mesmo acabo, em algum sentido, me relacionando com isso e temendo muito isso, né? Porque esse desculpar-se pelas próprias dores comezinhas menores e desculpar-se pelas próprias preocupações tem abatido boa parte da literatura como literatura, né? Vem dessa noção de que o que eu tenho para dizer é desimportante, ele é irrelevante diante disso tudo. Por que eu me poria aqui a contar um episódio pessoal? Por que eu me poria aqui a falar de uma pequena aflição, de uma pequena agonia, de um desentendimento menor? E a literatura, sobretudo a boa literatura, é feita do pequeno, é feita do mínimo, do ínfimo, do desimportante, né? A história do romance é toda construída nisso. E se a gente se aliena desses pequenos acontecimentos, a gente se aliena de nós mesmos, de uma subjetividade, de uma compreensão do delicado, do sensível, que me parece muito problemático, né? No nível individual e no nível coletivo, né? Então, quando eu falo de uma literatura total, em parte é o retorno da pertinência de tudo, a devolução de certa relevância a tudo, até ao menor, até aquilo que a gente julga prescindível e insignificante, né? Como se já bastasse de alegar, de afirmar a priori tudo que não presta, né? Tudo que não cabe, e fosse necessário nesse momento uma cultura que saiba abarcar tudo, que saiba fazer tudo caber, né? E aceite tudo na sua potência, na sua proposta, né? É isso que eu tentando construir nessa ideia de literatura total, que ninguém mais, que nenhum autor parta de um pressuposto de que isso que tem a contar não cabe nesse momento, não é pertinente, não é relevante, não merece ser escrito. Porque tem sido um agente perigoso, muito difícil, de paralisia. As pessoas estão paralisando, os escritores estão deixando de escrever. Isso não é uma... Isso é um mal menor desse tempo, isto é uma irrelevância desse tempo, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa à luz da literatura, isso é uma perda, é um prejuízo a mais entre tantos prejuízos, né? É um prejuízo a mais que a gente não pode aceitar, que a nossa realidade não comporta, ela tem que se enriquecer a partir disso que a gente se tornou, né? O momento é de virar o sinal, de trocar o sinal. Então, nos exige a aceitação do que a gente poderia julgar num primeiro momento irrelevante. E eu estou dizendo isso assim, num grau genérico, mas também está colocado pessoalmente para mim na decisão do que eu posso escrever, do que eu devo escrever. Também disse aqui há um ano e pouco escrevendo só colunas e sentindo que meu dia, minha realidade comporta só isso, mas que na prática eu também tenho fugido a escrever sobre outras coisas. Nas colunas cabe muita coisa, mas ainda assim não tenho me decidido finalmente a escrever um romance, porque o romance que eu teria para escrever ele não é pandêmico, ele não tem uma relação com isso tudo, com este nosso presente, e ele é menos político talvez do que vinha sendo a minha literatura nestes últimos anos. Então, em parte, eu preciso encontrar um discurso que me autorize a escrever finalmente esse romance. E é estranho esse gesto. E, ao mesmo tempo, me parece, por alguma razão, ele me parece relevante para além da autorização que me faço, né? Ele é possível de postular algo mais vasto do que só o meu drama íntimo.
Bem, acho que a gente está aqui no fim. Acho que a gente pode encerrar, né? Gostaria aí de agradecer a todos, a todas, a você, Julian, que foi um grande prazer estar aqui te ouvindo hoje e que a gente tenha outros encontros. Legal, e eu espero vocês todos também para os próximos encontros. Agradeço mais uma vez, Isabel, o convite e a escuta tão atenta de todos, os especialistas em escuta, o que é sempre um privilégio para conversar com um grupo assim, e as perguntas ótimas, etc. Espero que nos vejamos em alguma outra circunstância. Sim, obrigada a todos. Tchau, boa noite.